Você é bom em criar desculpas? Naquela hora que o que era esperado de você, você não conseguiu fazer, mas você encontrou uma boa justificativa para isso. Será que você gosta dessa situação? Diante dos homens, é fácil. Muitas vezes as justificativas elas funcionam. Às vezes nós podemos não atingir uma exigência de alguém, mas com uma boa justificativa as pessoas podem se dar por satisfeitas. Mas e diante de Deus? Será que é possível ficar bem com Deus mesmo desobedecendo a algumas ordens, mas encontrando boas razões, entre aspas, para explicar essa desobediência? Será que nós conseguimos satisfazer a Deus pela nossa desobediência, colocando diante dele algumas justificativas que nós criamos? Hoje à noite eu queria levar você, a partir da palavra de Deus, a questionar, a se avaliar se talvez a infidelidade, a desobediência, se isso está talvez maquiado, embaçado por boas justificativas. E ao final do nosso tempo aqui, o meu desejo é que você perceba que não existem razões para não ser fiel, porque o mesmo Deus que exige a fidelidade é também o Deus que torna isso possível. O mesmo Deus que exige a sua fidelidade é o mesmo que torna isso possível. Por isso não há razões para não ser fiel. O texto de hoje vai nos mostrar um pouco isso. 2 Timóteo, capítulo 1, 6 a 10, nós já lemos. Nós temos aqui o apóstolo Paulo preso em Roma. Os irmãos devem lembrar, em Atos, capítulo 28, a primeira prisão de Paulo é relatada ali. Mas segundo a tradição cristã, Paulo ele foi solto. Paulo é libertado. Você pode ler as cartas pastorais e vai perceber que Paulo, por algum instante, ele foi liberto. E nessa liberdade de Paulo, ele escreveu cartas como 1 Timóteo, cartas como Tito também. Mas depois ele foi preso uma segunda vez. Esse segundo aprisionamento é um aprisionamento mais rígido, mais duro, do qual ele não é liberto e depois ele só será assassinado. Durante esse segundo aprisionamento, então, Paulo escreve essa carta, a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. E essa é a última carta que nós temos registrada do apóstolo Paulo. São as últimas palavras de um homem que tem plena certeza de que são seus últimos dias. São as últimas palavras do maior pregador do evangelho que já existiu, preparando um homem para substituí-lo, preparando um homem para continuar caminhando na pregação do evangelho, na expansão do reino de Deus. São as suas últimas recomendações, os seus últimos conselhos, suas últimas exortações. Timóteo, a quem Paulo se dirige aqui, é um jovem pastor. Ele está na cidade de Éfeso, uma importante cidade da Ásia Menor. E Paulo deixou Timóteo ali com um objetivo muito claro: resolver o problema da falsa doutrina na igreja, que estava se iniciando. Essa era a missão de Timóteo. Mas quando Paulo foi preso pela segunda vez, ao que parece, ele recebe notícias de que Timóteo está tendo dificuldades. Seja pelo avanço dos falsos mestres, o problema está cada vez mais se intensificando. Mas o que nós percebemos pela segunda carta de Paulo a Timóteo, se você já leu essa carta algumas vezes, percebe que Timóteo tem algum tipo de dificuldade. Timóteo aparenta ter um problema com uma timidez, com um certo constrangimento, com até mesmo um pouco de covardia. Timóteo precisa de uma exortação muito dura da parte de Paulo para que ele possa, com energia, com vigor, com atitude, com coragem, encarar o desafio que Deus confiou a ele. O desafio de pregar o evangelho, mas não só pregar, anunciando, falando com clareza, mas também ele precisa calar e silenciar os falsos mestres. É a responsabilidade dele fazer isso. Paulo então está chamando este homem à fidelidade ao evangelho. E nós perceberemos então, como eu disse no início, que o mesmo Deus que está chamando Timóteo à fidelidade é o mesmo Deus que torna essa fidelidade possível. Por isso que Timóteo não tem outro caminho, ele precisa ser fiel. Eu queria então levar você a essa compreensão a partir da palavra de Deus. Vejamos então o que o texto nos diz. O versículo 6 diz assim: por esta razão eu venho te lembrar, Timóteo, que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Essa palavra, essa expressão, por esta razão, nos leva a perceber que existe algo que Paulo disse anteriormente que é importante. Por qual razão? Por causa de quê? Que Paulo está lembrando Timóteo que ele deve reavivar o seu dom. Nos versículos do 3 ao 5, especialmente o 5, nós temos Paulo aqui elogiando a fé de Timóteo.
Versículo 5 diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Paulo então reconhece essa fé sincera, essa fé genuína, essa fé verdadeira que Timóteo possui. Muito provavelmente o tempo que eles passaram juntos pregando o evangelho, plantando igrejas, trabalhando em prol do reino de Deus, Paulo tinha essa convicção. Esse rapaz que eu conheci lá em Filipos, Atos capítulo 16, esse rapaz tem uma fé sincera, esse rapaz tem uma fé verdadeira. Ele não está me acompanhando como apenas um aventureiro, como um jovem que quer apenas conhecer cidades, quer apenas conhecer culturas. Esse cara está realmente comprometido com Cristo. Ele tem uma fé sincera, uma fé verdadeira. Paulo então apela a essa fé. Por esta razão, por causa desta fé que você possui, eu quero lembrar a você que você precisa reavivar o seu dom. O verbo, a palavra aqui, lembrar, quando nós lemos, estou lendo aqui na versão NAA, às vezes quando nós pensamos em lembrar, nós temos a ideia apenas de que lembrança é trazer à memória uma coisa do passado, não é? Então, olha, lembre-se daquilo que aconteceu, você traz aquela memória, pode ser boa, pode ser ruim, pode trazer um sentimento de alegria, de tristeza, enfim. Mas a lembrança aqui que Paulo quer que Timóteo realize, não é apenas trazer à memória uma coisa do passado, é isso, mas é muito mais. Paulo quer que Timóteo recorde, de fato, aqueles dias de comprometimento, aqueles dias de trabalho em prol do Evangelho, lembrar também aquele momento em que ele foi chamado por Cristo a pregar o Evangelho, lembrar aquele episódio em que Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, reconhecendo que Deus havia o chamado ao ministério. Paulo quer que Timóteo relembre tudo isso, mas essa lembrança não é só uma lembrança por lembrar, é uma lembrança para que ele mude a atitude, para que ele mude o seu comportamento, para que mude a sua pregação, seja mais intenso, seja mais enérgico. É isso que Timóteo, é isso que Paulo quer. É por isso que talvez na Bíblia de alguns irmãos deve ter a palavra te admoesto aí, não é? Ao invés de lembrar, deve ter admoesto. É um uso de uma palavra também muito boa. Então o apóstolo Paulo aqui está convocando Timóteo a ter uma responsabilidade, uma fidelidade com aquilo que recebeu do Senhor. Perceba o que ele diz: por esta razão, Timóteo, eu venho te lembrar que você reavive o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo tem algo que ele possui, ele tem um presente que Deus o deu, há algo que o Senhor confiou a ele. Mas esse presente, essa dádiva que ele recebeu das mãos do Senhor, ele precisa administrar isso da forma correta. Ele precisa ser fiel a isso que recebeu. Mais à frente, Paulo vai dizer no versículo 14, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Nós temos não só aqui, mas em vários trechos dessa carta, Paulo sempre lembrando Timóteo isso. Existe algo belíssimo, algo maravilhoso que Deus te confiou, mas você precisa ser responsável com isso. Você precisa administrar isso da forma correta. A ideia aqui de reavivar o dom é manter uma chama acesa. É como se você, aqueles que já prepararam churrasco, carne, algo do tipo, você sabe que você precisa abanar muito a brasa, não é? Para a brasa ficar bem acesa. A ideia por trás de reavivar é essa. É uma ideia de manter algo sempre ativo, porque senão aquilo vai enfraquecer, porque senão aquilo vai minguar, aquilo vai definhar. É muito interessante isso aqui. Então Deus deu a Timóteo uma responsabilidade, Deus deu a ele um dom, Deus deu a ele um chamado, mas ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa ser responsável com isso, fazer um bom uso, fazer uma boa administração daquilo que recebeu do Senhor, senão vai criar teia de aranha. A coisa vai definhar, a coisa vai cada vez mais enfraquecer. Você sabe bem o que é isso. Muitos de nós sabemos o que é isso. Deus deu a cada um de nós dons e capacitações, habilidades. Mas talvez você percebe que, talvez nos meses, nas semanas, nos anos, sem exercitar aquele dom, parece que ele fica menor. Parece que ele perde um pouco a potência. Parece que é mais difícil exercê-lo com tanta energia, com tanto vigor. Parece que ficou para trás. Parece que você perdeu. Por isso que, então, Paulo está chamando Timóteo a isso aqui, a essa responsabilidade. E da mesma forma, nós, irmãos, que somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, que somos selados com o Espírito Santo, esse é um princípio que temos aqui nessa passagem, nós que somos salvos e capacitados, com dons para servir ao corpo de Cristo, nós precisamos, da mesma maneira, administrar bem aquilo que recebemos do Senhor. Ele pode estar em plena atividade,
ou pode estar talvez aposentado. Como será que está aquilo que Deus confiou a você? Pode ser um dom, pode ser alguma habilidade. Como você tem feito uso disso? Ou até mesmo o Evangelho. Pensemos então no Evangelho, como essa mensagem que você um dia creu. Alguém pregou para você a mensagem de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele veio, Ele é o próprio Deus, Ele também é 100% homem. Ele veio a este mundo pagar o preço dos seus pecados. Você creu nisso, você confiou em Jesus, reconhecendo que não poderia se salvar, que as suas obras elas eram completamente ineficazes, incapazes de salvar você. Você creu nessa mensagem, você confia nela. É uma mensagem que você pode proclamar, que você pode anunciar. Você é chamado, Paulo diz em 2 Coríntios, como embaixador do reino de Deus. Há uma mensagem que você deve proclamar. Mas você tem feito um bom uso dessa mensagem? Como será que ela tem sido proclamada por você? Será que a cada dia, será que a cada semana, a cada vez que você fala, a cada vez que você anuncia, você articula isso com mais alegria, articula isso com mais confiança, fala para as pessoas com mais propriedade, como alguém que creu realmente naquilo? Ou será que está tão distante essa proclamação, é tão raro você falar, que todas as vezes que vai falar é difícil, parece que você se esquece das coisas mais básicas, é difícil articular em que momento Cristo veio, o que Ele fez para nos salvar, o que Ele fará, como nós temos administrado isso, e pensando nos dons, pensando nas capacidades que Deus deu a você. Há alguma habilidade que Ele especialmente confiou a você, algo que Ele pensou exatamente em você para dar a você aquilo. Como você tem feito uso disso? Como você tem administrado isso que o Senhor confiou a você? Quantos talvez aqui podem reconhecer um dom que Deus deu, sabem que isso poderia ser muito útil na igreja, mas talvez não tenham mantido isso em atividade. Alguns talvez queiram utilizá-lo somente quando bem entendem, somente quando acham que vale a pena, mas esquecem que isso provavelmente vai esfriar, vai minguar isso que Deus deu. Cuidado para não desperdiçar aquilo que Deus confiou a você. Paulo está chamando Timóteo a essa responsabilidade com aquilo que Deus o confiou. Ele precisa fazer um bom uso disso que ele recebeu de Deus. Mas se Paulo tivesse terminado aqui, nessa exortação, talvez muitos de nós nos daríamos por satisfeito. É uma exortação muito clara, muito direta. Olha, reavive o dom, mantenha ele em exercício, faça bom uso dele, pregue a palavra, seja enérgico, seja intenso, seja fiel ao Senhor, não se constranja, faça o que você precisa fazer. Se parasse aqui, eu acho que nenhum de nós sentiria falta de algo mais. Mas essa, como eu disse para os irmãos, essa é uma carta de encorajamento. Essa é uma carta de alguém que está tentando incentivar outra pessoa a fazer aquilo que ele deve fazer, porque essa pessoa está tendo dificuldades com isso. Então, Paulo está querendo encorajar Timóteo, querendo que ele vença as dificuldades e faça o que deve fazer. Então, dar a exortação pela exortação, talvez não funcionaria tão bem como Paulo desejava. Ele precisa dizer algo mais. É por isso, então, que o versículo seguinte, ele é muito importante. O versículo 7, então, Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Existe, irmãos, uma razão muito clara para que Timóteo seja fiel ao Senhor, para que Timóteo mantenha o bom uso daquilo que ele recebeu de Deus, para que Timóteo pregue a tempo, fora de tempo, em qualquer momento, como ele vai dizer mais à frente, pregue em qualquer momento, haja oportunidade, seja algo oportuno ou não, mas pregue. Existe uma razão para que Timóteo seja fiel a esse chamado do Senhor. E a razão é porque Deus deu a ele a capacidade que ele precisa para fazer isso. Ele recebeu das mãos do Senhor um espírito, uma atitude, uma disposição, uma capacitação para fazer isso com coragem, para fazer isso com poder. Você pode perceber aí que a palavra de Deus, versículo 7, a palavra espírito está com o E minúsculo. E isso os tradutores fazem porque eles entendem que aqui Paulo não está falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas está falando muito mais de uma atitude, de uma disposição, de um comportamento que Deus deu a Timóteo. Uma atitude que o Senhor concedeu a ele. Não de covardia, não de timidez, não de constrangimento, não de recuo, não de medo, não de afastamento, não de receio, mas de poder,
de poder, de amor e de moderação. A palavra poder aqui é uma palavra que eu quero mais destacar. Essa palavra é a mesma que aparece em Romanos 1,16. Você lembra o que diz lá? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há um poder no Evangelho. Também em 1 Coríntios 1,18, Paulo diz lá, o Evangelho é loucura para alguns, mas para nós que cremos, ele é o poder de Deus para a salvação, para a transformação do homem, para quebrar o coração daquele que está perdido, para dar a ele visão espiritual, conhecimento do Evangelho, para levá-lo para perto do Senhor. O Evangelho é este poder, e Paulo usa a mesma palavra aqui para dizer: o Senhor te deu esse poder, Ele te deu essa capacidade, Ele te deu condições de fazer o que você precisa fazer. Então, no exato momento em que Timóteo foi chamado para o ministério, Deus garantiu aquilo que ele precisava para ser fiel. Deus simplesmente não chamou Timóteo e disse: olha, está aí o desafio para você, você tem de um lado falsos mestres, tem hereges, tem pregadores que estão pregando um falso evangelho, e também na igreja tem seus desafios. Tem irmãos que discutem coisas inúteis, tem irmãos que brigam por besteira, e você vai lá, encara o teu desafio e dá conta das coisas aí. O desafio está lá, mas o Senhor diz a ele, o Senhor diz: eu estou mandando você fazer isso, mas eu vou te dar a capacitação para você ser fiel. Você tem condições plenas de ser fiel a mim. É isso que o Senhor quer que Timóteo perceba, é isso que Paulo está aqui recordando a ele. Deus nos capacita para a tarefa que nos dá. Nós somos responsáveis pelo aquilo que recebemos do Senhor, mas o Senhor, o próprio Deus, nos dá condições de ser fiel à grande tarefa que Ele nos dá. E talvez o erro, muitas vezes, nosso, seja não reconhecer isso. E, como eu disse, muitas vezes, talvez maquiar a desobediência, a infidelidade, a falta de interesse em fazer aquilo que Deus manda, com algumas explicações que os homens aceitam, não é? Eu não tenho tempo para isso, eu tenho outra prioridade, eu tenho um grande projeto na minha vida que eu tenho que dar tempo para isso, eu não posso me envolver com essas coisas agora. E aí os homens, então, eles se satisfazem com isso. Mas o próprio Deus, aquele que não só diz para você fazer o que precisa fazer, mas que dá as condições para você fazer o que precisa fazer. Será que então Ele se satisfaz? Será que então Deus olha do alto céu e então diz: não, este meu filho, eu disse a ele para fazer alguma coisa, mas ele está em um momento que não pode me obedecer. E ele tem uma boa razão para isso, e eu estou bem com isso. Está tudo tranquilo para mim. Eu posso deixar, ele não precisa fazer o que os outros devem fazer, porque ele tem uma boa razão para isso. Será que Deus do alto céu se satisfaz dessa maneira? Você deve lembrar, por exemplo, e nós hoje pela manhã no Grupo Dom, eu meditei um pouco nessa passagem, citei ela, Mateus 28, 20. Você deve lembrar que Jesus ali na grande comissão dá grandes responsabilidades para os discípulos, dizendo a eles: vocês têm que ir, vocês devem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo que eu ensinei para vocês. Para por aí o texto? Tem mais, não é? O que ele diz no final? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você já se perguntou por que Jesus disse isso? Qual a razão para essa promessa? Por que ele garantiu essa presença capacitadora aos seus discípulos? A razão é muito simples, irmão. A missão ela é grandiosa. A missão é tremenda. O desafio para aqueles homens, que é também para nós, de discipular as nações, de fazer seguidores de Jesus entre todos os povos, batizando as pessoas, ensinando o Evangelho, ensinando o que Cristo ensinou, isso é muito grande, isso é um desafio enorme. Se você lê aquela passagem e percebe, sabe, crê que aquilo é para você, você deve então perceber: mas Senhor, isso é algo grandioso, eu não posso dar conta disso aqui. E nós não podemos mesmo, porque nós somos incapazes, nós somos quebrados, nós somos fracos. Mas por isso o Senhor disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, à medida que nós saímos, à medida que nós nos dispomos a obedecer ao Senhor, a fazer discípulos, a pregar o Evangelho, a ser fiéis a Deus, o Senhor estará presente conosco. Ele estará nos capacitando, nos orientando no que falar, como nos comportar, e Ele é quem realizará a salvação. Ele é quem transformará o coração dos homens, mas Ele quer usar a nossa pregação, Ele quer usar o nosso testemunho. É isso que Deus quer fazer. Por isso Ele disse, olha, como se dissesse, né? A tarefa é grande mesmo,
mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final. Enquanto vocês estiverem dispostos a ser fiéis a mim, eu vou estar com vocês. Timóteo precisa entender isso. Deus deu a ele essa capacidade. Nós também temos que reconhecer isso. Quando Jesus Cristo disse essas palavras aos discípulos, garantindo essa presença capacitadora, isso aqui é interessante, não somente encoraja os discípulos, isso aqui não somente faz com que os discípulos eles saiam e digam, Cristo está comigo, agora eu vou pregar o Evangelho, porque eu sei que Ele está presente, Ele está me sustentando, me acompanhando, existe um encorajamento aqui. Mas também essa promessa põe os discípulos contra a parede. Por quê? Porque ou é obediência ou é infidelidade. Porque se Cristo ensinou aqueles homens, responsabilizou aqueles homens, capacitou aqueles homens com o Espírito Santo, garantiu a presença dele, qual é a alternativa, se não a obediência? A desobediência, a infidelidade. Não tem desculpa, não tem boa justificativa, não tem boas razões para não fazer o que Cristo mandou, não existe. Não há algo para onde fugir, não há para onde correr, não há no que se segurar. Os discípulos ou fazem, ou eles são infiéis. Do mesmo modo, o único caminho que nós podemos tomar diante das ordenanças de Cristo e daquilo que recebemos dele como dom é obedecer ou desobedecer. Não existe outro caminho. Pensando nessa presença do Senhor, nessa capacitação dele, eu pergunto, quando nós refletimos então sobre o nosso evangelismo, sobre aqueles momentos em que nós estamos dispostos a falar de Jesus, será que nós pensamos que estamos sozinhos? Será que por algum momento você pensa isso? Você pensa que está só? Você pensa que é só você e o outro? Que são só as suas habilidades, que são só os versículos que você sabe decorado, é só a articulação que você já criou na mente? Ou você vai em direção ao incrédulo, ao pecador, ao perdido, para pregar o Evangelho, confiando que o Senhor está de fato com você? Como será que nós estamos? Qual será a nossa atitude? Imagine só, né? Nós pensando em algumas situações, no trabalho, ali está o seu chefe, você, aquele que crê nessa presença do Senhor, nessa capacitação, deve pensar dessa maneira, Senhor, ali está o meu chefe, ele é quem paga o meu salário, ele é ateu, ele não crê em Jesus, ele rejeita o Evangelho. Todas as vezes que eu vou falar com ele não gosta do que vou dizer, já tentou me calar muitas vezes, mas eu vou mais uma vez tentar. Eu vou falar porque não posso querer agradá-lo, não posso idolatrar o meu trabalho mais do que o Senhor, eu não posso amar mais o dinheiro que recebo do que o Senhor, eu preciso falar e eu sei que o Senhor está comigo. Ele é mais inteligente do que eu, ele já leu mais livros, leu filósofos e tal, já se formou, graduação e tal, é um doutor, mas não importa, eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor é muito maior do que a sabedoria intelectual que ele tem, a sabedoria dos homens. Eu confio em Ti, eu vou falar com ele agora. E então nós vamos e falamos fielmente. Talvez alguns dentro da família, Senhor, os meus pais, alguns irmãos passam por essa situação que é muito difícil, pais que nunca se converteram, um pai, uma mãe, e é difícil, né? Porque os pais às vezes não querem tanto ouvir os filhos, há sempre aquela posição de que o filho quer me ensinar, quer me exortar, quer falar que estou errado, né? Que estou em pecado, algo assim, e isso pode causar algum problema, mas aquele que reconhece a capacitação que Deus deu, que reconhece a presença do Senhor, ele deve estar certo de que, Senhor, o Senhor me disse que eu devo te amar, acima até mesmo dos meus pais, da minha família. Eu devo amar o Senhor como um amor exclusivo, amor incondicional. Não posso amar mais a eles. Não posso amar mais, talvez, a cordialidade, amar mais a boa relação, do que amar mais a fidelidade ao Senhor. É por isso que eu vou falar mais uma vez. Eu vou pregar o teu Evangelho mais uma vez. É assim que nós agimos. Timóteo precisava entender a sua responsabilidade, reconhecendo que o Senhor deu a ele condições de ser fiel. Nós somos responsáveis pelo que o Senhor nos confiou. Nós também não podemos deixar de reconhecer que o Senhor nos capacita para aquilo que Ele nos dá. Mas o texto continua. E no versículo 8, Paulo diz o seguinte: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo
o poder de Deus. Nós falamos inicialmente que nós somos responsáveis pelo que recebemos do Senhor. E a partir daqui nós vemos que somente esses que são responsáveis, que abraçam a fidelidade, que querem obedecer ao Senhor, que querem cumprir com aquilo que Ele mandou, que querem ser fiéis ao que Ele deu, ao que Ele lhe confiou, somente esses são os que sofrem. Somente esses são os que, de algum modo, são perseguidos ou passam alguma dificuldade por causa daquilo, por causa dessa fidelidade. É o que Paulo está dizendo aqui. Em razão dessa capacidade que Deus já deu a ele, Paulo diz que ele não deve se envergonhar. A ideia aqui é se constranger, se deixar intimidar, recuar, ter receio. Timóteo não pode se deixar levar por isso. De certa forma, o apóstolo está dizendo aqui para Timóteo, olha, o Espírito Santo que você recebeu para encarar esses desafios que estão aí, você possui esse Espírito, portanto, não tenha receio de falar de Cristo, de testemunhar do Senhor Jesus, de fazer o que você precisa fazer, muito menos de se identificar comigo, que sou prisioneiro do Senhor. Essas duas palavras são bem importantes, né? Não se envergonhe do testemunho do Senhor Jesus. Qual o testemunho de Cristo? Tudo aquilo que Ele padeceu, tudo aquilo que fez, tudo aquilo que viveu. Sua vida perfeita, sua obra nesta terra, vindo a este mundo, encarnando a divindade, mas também em forma humana, vivendo uma vida perfeita de obediência ao Senhor, cumprindo todos os mandamentos, cumprindo toda a lei, e então, através dessa obediência, dessa fidelidade plena, sendo então o sacrifício perfeito, atingindo então aquilo que Deus precisava para então conceder perdão aos homens. Ele precisava se sacrificar, ele precisava morrer, para que os homens pudessem então ter condições de se salvar, ter condições de, crendo nele, crendo em sua obra redentora, em sua obra expiatória, morrendo no nosso lugar e então ressuscitando, assim serem salvos. Esse testemunho de um homem crucificado, de um homem morto, como um bandido, como um malfeitor, era disso que Timóteo deveria pregar. Era essa mensagem. Mas não só pregar essa mensagem, mas além disso, não ter nenhum constrangimento, nenhuma vergonha de ser associado com um homem preso. Com Paulo, que estava preso, que naquela época não é como hoje em dia, né? Que as prisões têm regalias, que alguns acham até quase que fosse um luxo, né? Você ser preso e tal. Naquela época isso era uma vergonha social. Imaginem então para um cara como Timóteo, que quando foi chamado por Paulo em Atos capítulo 16, era um jovem que tinha bom testemunho das pessoas. Era um jovem que cresceu sendo elogiado, sendo reconhecido como um cara diligente, um cara fiel, um jovem bem dedicado, mas agora, após muitos anos, é um cara que a sociedade olha para ele e diz, esse cara, ele é associado com um cara que está preso ali. Esse cara está pregando um homem que foi morto na cruz. E os olhares para esses jovens são ruins, os falatórios talvez também são ruins. Isso certamente deve causar algum tipo de constrangimento, de perturbação em Timóteo, mas ele não pode, ele não tem o direito de se envergonhar do testemunho de Cristo, muito menos de Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus. Ele não pode pensar nas consequências que a sua fidelidade trará para a sua imagem diante dos homens, mas ele deve apenas se preocupar em agradar aquele que o deu uma responsabilidade e que o capacitou para obedecê-la. Olha só o que diz no capítulo 2, no versículo 4, na mesma carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz, versículo 3, na verdade, ele repete quase a mesma coisa que estamos lendo. Ele diz, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E no versículo 4 ele diz o quê? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou, ou aquele que o arregimentou. Essa é a preocupação de Timóteo. Deve ser apenas essa, agradar aquele que o chamou. Não agradar os homens, não se preocupar com o que as pessoas estão pensando, o que estão dizendo, o que está em seus corações, os seus olhares, qual o motivo de se afastarem de mim, qual o motivo de seus falatórios, de suas reclamações, isso pouco importa. O que importa é a sua fidelidade ao Senhor. E aí, meus irmãos, pensando nessa exortação de Paulo a Timóteo aqui, nós temos que sempre recordar que os homens, as pessoas nunca podem definir o momento ou a intensidade da sua fidelidade, da nossa fidelidade. Os homens nunca podem, as pessoas nunca podem definir o momento
nem a intensidade da sua fidelidade. Por isso que, quando nós, talvez, suavizamos, né? Nós sabemos que os homens são pecadores, sabemos que eles ofendem a Deus com suas vidas, sabemos que eles despertam a ira de Deus, mas muitas vezes nós, por receio do que vão dizer, por receio de como vão reagir, nós suavizamos. Nós não dizemos as coisas de maneira tão clara. Nós falamos de um Salvador, falamos do amor, falamos da redenção, mas pouco falamos do pecado, pouco falamos da ofensa, da rebeldia que é uma criatura criada por Deus não adorá-lo. Porque nós, muitas vezes, tememos como as pessoas vão reagir. Muitas vezes nós falamos algo superficial, sacrificamos a mensagem do Evangelho, sacrificamos o conteúdo das Escrituras, essa mensagem que pode salvar, com medo da que as pessoas vão pensar. E quando nós agimos assim, nós estamos definindo a nossa obediência pelos homens, não pelo que Deus quer. Aquela hora que você vai falar, mas resolve não falar, por alguma razão que você encontrou, não era o momento, você acha que a pessoa não ia ouvir, você acha que ela não ia crer, enfim, qualquer razão, e então você não fala o que estava sentindo vontade de falar, tinha plena convicção que precisava falar, mas preferiu recuar, preferiu deixar para outra hora. Naquele momento, não há outra explicação para isso. Naquele instante, nós resolvemos, infelizmente, obedecer aos homens ou nos humilhar diante dos homens, muito mais do que diante de Deus. Decidimos manter a boa imagem, manter talvez a boa relação, ao invés de fazer o que Deus manda e não se preocupar com as reações. O apóstolo, então, condena uma atitude, não se envergonhe, mas ele dá ênfase aqui ao que Timóteo deve fazer. Não se envergonhe do testemunho de Cristo, não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro do Senhor. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha só, para que Paulo está chamando aqui este homem? Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Paulo não quer enganar Timóteo aqui. Ele não está chamando Timóteo para uma colônia de férias, né? Para alegrias, para sorrisos, para aprovação, para honras, para elogios, para reconhecimento, para aplausos. Não, está chamando Timóteo para sofrer pelo Evangelho, para sofrer por Cristo. É esse o tipo de comprometimento, de compromisso que Timóteo deve ter. É por isso que mais à frente, no capítulo 3, versículo 12, Paulo fala mais sobre o sofrimento de uma maneira tremenda. Ele diz, no capítulo 3, versículo 12, na verdade, todos os que querem viver de maneira piedosa em Cristo, eles serão o quê? Perseguidos. Perceba que não existe alternativa aqui. Isso não é uma opção dentre outras, não é uma possibilidade, não é algo incerto. Isso é um fato. Aqueles que estão determinados, que estão focados, comprometidos com a piedade, comprometido com um relacionamento com Deus, uma vida profunda com o Senhor, de obediência, de oração, de leitura das Escrituras, de pregação do Evangelho, essas pessoas serão perseguidas. Isso aqui não é, irmãos, não é incerteza, isso é um fato. É um fato, Paulo garante isso para Timóteo aqui. Todos os que querem viver de maneira piedosa serão perseguidos. E é interessante aqui, porque lembre-se do contexto, Paulo está preso em Roma. Esse homem que está chamando Timóteo para sofrer pelo Evangelho está preso. Então, a disposição, o seu compromisso em obedecer a Cristo é tão intenso, tem sido tão intenso, a ponto dele ser preso, a ponto dele estar preso uma segunda vez. E daqui a pouco ser morto. É por isso que quando Paulo então chama Timóteo, olha, vem sofrer pelo Evangelho, vem padecer por Cristo, vem sofrer comigo, vem participar comigo disso. Ele está convidando Timóteo para ir até as últimas consequências. Não é para um sofrimento temporário, não é para receber uma pancada aqui, uma pisa ali, para ser preso aqui, é para talvez ir até o fim mesmo, talvez até morrer. É esse o tipo de convite. Já imaginou? Pastor, né? Fazer um convite desse para você, bora ali, né? Levar uma pisa bem ali, apanhar daqui a pouco. Aceitaria um convite como esse? O sofrimento que Paulo teve, você deve lembrar. Quantas vezes? O que Paulo sofreu? Você já leu Atos muitas vezes. Lembra-se dos sofrimentos de Paulo? Quantos açoites, prisões, injustiças, fugindo de cidade,
descendo o muro, correndo de um lado para o outro. Muitas coisas, não é? Tudo isso por quê? Porque Paulo era um homem mais valoroso do que os outros, porque Paulo era um homem orgulhoso, um homem que chegava, era um iracundo, que perturbava as pessoas. Qual a razão de tanto ódio? Apenas a fidelidade ao Evangelho, apenas a pregação do Evangelho, pura e simples, nada mais. Pregação àqueles que o conheciam, aos judeus, que sabiam quem ele era, que reconheciam aquele cara que cresceu no judaísmo, que tinha um conhecimento profundo da lei e que agora pregava o Evangelho, reconhecendo o homem que foi morto na cruz como o Rei dos Reis, como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele pregava a esses também, mas pregava aos gentios, pregava àqueles que eram idólatras, aqueles que adoravam deuses, que eram promíscuos, imorais, totalmente devassos. Ele não estava preocupado com isso. Seja um, seja outro, ele pregava o Evangelho a qualquer pessoa. E isso o fez sofrer bastante. Esse convite, então, de Paulo, no fim das contas, para sofrer, é um convite do próprio Deus. Deus nos chama a esse sofrimento. E ele vai, dessa maneira, então, preservar a pureza do Evangelho. Infelizmente, irmãos, hoje, talvez, se nós fizéssemos esse exercício de sair nas ruas e perguntar às pessoas o que é ser crente ou o que é ser evangélico, você acha que escutaríamos uma resposta só das pessoas? Uma resposta bem clara, ser crente é isso? Ou será que as pessoas teriam respostas diferentes? Eu creio que as pessoas teriam respostas muito diferentes do que é ser crente, do que é ser evangélico. Porque muitos dizem ser crentes, muitos dizem ser seguidores de Jesus, mas vivem como querem. É por isso que as pessoas observam e elas dizem, bom, aquele crente ali vive assim, então acho que o crente é daquela forma. O outro, então, conhece outro, não, aquele já faz outra coisa. Então, eu acho que evangélico é daquela maneira ali. Porque muitos estão vivendo da forma que querem. E boa parte é porque dessas pessoas que vivem como querem, é porque elas querem se esquivar do sofrimento, querem se esquivar do compromisso, da fidelidade, mas afirmam seguir Jesus. Só que nelas não têm uma identidade muito clara. E aqui isso é muito importante. Se você ler um pouco da história da igreja, você vai perceber que os cristãos, primeiro, segundo século, eles não eram reconhecidos pela posição que tinham, não eram reconhecidos pelos seus papéis na sociedade, pelo emprego que possuíam, pelo cargo no Estado. Os cristãos eram reconhecidos pela pregação do Evangelho. Por isso eles eram mortos, por isso eram jogados às feras, por isso eram empalados vivos, por isso eram queimados, porque havia uma mensagem que essas pessoas não deixavam de pregar. Mesmo diante do soldado romano dizendo, pare, negue a Cristo, você vai morrer, eu vou cortar sua cabeça, daqui a alguns instantes você está preso. Ele não podia pregar e era essa marca que os identificava, era isso que os distinguia. Talvez haviam outros religiosos, pagãos, idólatras, mas o que distinguia esse povo e sempre nos distinguiu é isso, a pregação fiel do Evangelho. Sempre foi assim, sempre houve essa distinção por causa da nossa pregação. Mas será que estamos dispostos a carregar essa identidade de um povo que sofre? Até onde você está disposto a ir para ser fiel? O que foi que você já perdeu por causa de Cristo? O que a fidelidade, o que o compromisso tem causado a você? Que tipo de sofrimento você tem padecido por causa de Jesus? Novamente, Paulo não está preso por causa das coisas que fez e que nós somos incapazes de fazer. Não é porque ele é um cara espetacular, impressionante, admirável, e nós somos pessoas incapazes e inúteis. Mas é porque ele entendeu que a sua identidade estava em Cristo. Apenas isso. Mas Timóteo aqui, diante desse chamado, desse convite de Paulo, poderia se perguntar, mas será que eu sou capaz de sofrer como você, Paulo? Você sofreu a tal ponto de estar aí preso, e eu sou um jovem aqui em Éfeso, tendo algumas dificuldades, alguns problemas, tu está me chamando para sofrer pelo Evangelho, mas será que eu sou capaz de ir até essas consequências aí? Ou será que eu sou capaz de ir até a morte? Timóteo padecia de algum tipo de dificuldade com relação à timidez, como eu falei, ele poderia se perguntar isso. É uma dúvida até legítima, é uma pergunta que ele poderia ter feito. Mas Paulo nem dá oportunidade para que Timóteo pensasse nisso, porque olha só o que ele diz.
Ainda no versículo 8, ele diz: pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus. Essas palavras aí, pequenas, mas elas são fundamentais. Segundo o poder de Deus. Sofra comigo, participe comigo, padeça comigo, humilhe-se junto comigo, mas faça isso segundo o poder de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Basicamente, que Timóteo não deve entrar nesse compromisso, não deve caminhar em fidelidade na direção da obediência ao Evangelho, achando que tudo depende dele, achando que a fidelidade dele vai depender somente até onde ele aguentar. Não depende da sua própria força, não depende da sua própria capacidade física, mas depende do poder de Deus que irá o sustentar. A ideia de segundo o poder de Deus é de acordo com o poder de Deus. E aí a pergunta que nós podemos fazer é: qual o tamanho do poder de Deus? Alguém já mediu, alguém sabe o tamanho do poder de Deus? Lembre-se do poder de Deus, libertando o povo de Israel, derrotando nações. Qual o tamanho do poder de Deus? Regenerando o seu coração, dando a você que era morto, vida, dando a você que era cego, visão. Qual o tamanho do poder de Deus? Você consegue medir? Nós conseguimos definir, dizer qual a sua extensão? Não conseguimos. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo é: na medida desse poder, ou do tamanho desse poder, é na mesma medida que você vai sofrer. Você sofrerá conforme o poder de Deus. Você sofrerá na medida do poder de Deus. E aí você pensa: rapaz, quanto é que esse homem pode sofrer? Se é na medida, se é de acordo com o poder de Deus, então ele pode sofrer coisas realmente muito grandiosas, muito tenebrosas. É por isso, aí é que você entende, né? Você pensa: como é que pode Paulo ter sido açoitado, injustiçado, aí está lá cantando, depois mais uma vez é preso, aí vai para lá e foge, aí ali é apedrejado, é carregado depois de um apedrejamento. Como assim? Como é que ele aguenta tudo isso? Será que é força? Paulo tinha um preparo físico assim excepcional, tinha academia naquela época, né? Muitos exercícios, força física, músculos para aguentar a pancada. Paulo sofre porque o poder de Deus o sustenta. Paulo só sofre porque a mão do Senhor está com ele, o capacitando, dando condições de sofrer. Não sofre por conta própria, não sofre por suas próprias habilidades. E aí eu pergunto: já imaginou até onde você poderia ir? Até onde nós poderíamos ir? Até onde eu poderia ir? No sofrimento pelo Evangelho, se nós confiássemos mais nesse poder, se nós confiássemos mais nessa mão do Senhor que nos acompanha, até onde poderíamos ir? Até quais consequências nós poderíamos ir? Se nós confiássemos mais nesse poder de Deus que nos acompanha. A fidelidade que Deus requer de nós, irmãos, é impossível sem Ele. Deus sabe disso. Timóteo deve reconhecer isso, porque o mesmo Deus que o chamou à fidelidade é o mesmo Deus que o capacita, dando espírito de poder e também com sua mão, seu poder, o capacitando a sofrer pelo Evangelho. Nosso texto, então, continua. Em terceiro lugar aqui, após nós percebermos que somos responsáveis pelo que recebemos do Senhor, nós temos de reconhecer que o Senhor é que nos dá capacidade para isso. Depois nós percebemos que, à medida que nós caminhamos em direção a essa obediência, nós sofreremos. Sofrimentos são marca do cristão, isso faz parte de quem nós somos, da nossa identidade. E aí nós vivemos numa época, e aqui é importante dizer isso, nós vivemos numa época que as pessoas não querem sofrer, que as pessoas não querem o mínimo de sofrimento, as pessoas já recorrem a uma fuga, já recorrem a alguma coisa para não sofrer. Uma dor, um problema, uma dificuldade, uma pressão no trabalho, as pessoas já recorrem a qualquer coisa. Não é assim? Imediatamente, o que eu posso fazer para fugir disso? Para fugir dessa dificuldade, para fugir de um sofrimento, para correr, qual o meu refúgio? Tem muitas coisas as pessoas estão buscando para não sofrer. Mas o cristão, ele precisa estar preparado para isso. As nossas gerações anteriores sofreram bastante. Não porque elas eram mais resistentes do que nós, não por causa de uma saúde melhor do que a nossa, mas por causa unicamente de um reconhecimento da sua identidade em Cristo Jesus. Discípulos de Jesus, que devem pregar o Evangelho. Mas, por fim, meus irmãos, eu quero mostrar a vocês que, nesse caminho, em busca da fidelidade, da obediência, nós precisamos
de uma motivação. Sem motivação não existe fidelidade. Nós somos responsáveis pelo que recebemos, somente os responsáveis são os que sofrem, mas sem motivação nós provavelmente não conseguiremos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos de uma grande motivação. Você precisa de uma motivação. Todos os dias, você que acorda para trabalhar, que acordará amanhã, tem aí os seus planos para fazer durante a semana, tem planos para o mês, planos para o ano. Existe propósito. Você tem propósitos, tem objetivos, tem aquela lista do ano, né? Porque você está lá marcando o que fez, o que não fez. Existe alguma razão para você fazer aquilo que faz. Com relação ao Evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo, nós também temos uma grande motivação para ser fiéis. Mas a motivação não é talvez o que a gente espera, o que o mundo espera. Não são as recompensas materiais, não são as prosperidades que por aí se vende, mas a nossa motivação é o próprio Evangelho. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Ele diz: participe comigo segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, que foi dada, e graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então Paulo aqui, já caminhando para o fim, ele deixa de falar desse ministério de Timóteo de maneira direta e passa a falar sobre o Evangelho. Isso aqui é um resumo do Evangelho, é um resumo do que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. E quando nós vemos o restante da carta, você pode ler em casa depois, as várias responsabilidades, os vários desafios que Paulo coloca sobre Timóteo, tudo isso fica fácil de entender, como ele pode fazer isso, porque aqui está a motivação, é o próprio Evangelho, é o que Deus fez para com Timóteo. O Evangelho é a grande motivação para toda e qualquer obediência. Esse Deus, ele diz, nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça. O nosso Senhor, nós sabemos, Ele não somente nos salvou, não somente, e isso já é maravilhoso, né? Ter nos retirado do lamaçal do pecado, nos retirado daquela condição de perdidos, daqueles que mereciam a ira de Deus. Ele nos salvou disso, nos resgatou dessa condição terrível. Mas além disso, Ele nos chamou, Ele pessoalmente nos convocou para uma vida santa, para uma santa vocação, para uma vida de obediência, de piedade, de santidade, de fuga do pecado, fuga da imoralidade, da prostituição, da pornografia, de tantas outras coisas maléficas que hoje o mundo abraça e consome, para uma santa vocação. Mas essa salvação e esse chamado não foi segundo as nossas obras, é o que ele diz, olha, você não foi salvo, Deus não nos salvou, nem nos chamou segundo as nossas obras, mas foi segundo o quê? Segundo a sua própria determinação e graça, segundo o seu próprio propósito. Foi assim que Deus decidiu salvar Timóteo, foi assim que Ele decidiu salvar você. Não foi porque Deus olhou no futuro e viu, rapaz, aquele cara ele vai ser excelente, ele vai fazer tantas coisas grandiosas, eu vou me impressionar com o que ele vai fazer. Ele é um cara que vai se destacar muito, então eu vou salvá-lo, porque ele vai ser importante para mim. Não foi isso que Deus fez. Deus, segundo ou de acordo com o seu próprio propósito, sua própria determinação, sua própria vontade e a sua graça, que acompanha os seus atos, que acompanha as suas determinações, os seus decretos, essa graça, então, nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Esse bendito favor imerecido do Senhor, isso que nos salvou. E é interessante aqui, porque Paulo, depois de dizer que Deus deu a Timóteo um espírito de poder, depois de dizer que ele vai sofrer segundo o poder de Deus, ele fala sobre o Evangelho. E por que ele agora decide explicar essas coisas? É para que Timóteo perceba que nem mesmo quando foi salvo, nem mesmo quando foi chamado pelo Senhor, as suas obras foram consultadas, suas habilidades foram consultadas. Ele tem que olhar para a graça, e da mesma forma que no passado foi assim, agora que ele tem que pregar, que ele tem que obedecer ao Senhor, é a graça que vai estar com ele, é o poder de Deus que vai o acompanhar. Então, da mesma maneira que Deus o salvou lá atrás, o resgatando do pecado, assim Deus também vai fazer agora, e vai usá-lo segundo sua graça, segundo o seu propósito, para ele fazer o que tem que fazer. Por isso, Timóteo não tem opção.
ou é fidelidade ou é infidelidade. Por isso eu volto a perguntar, será que algum de nós temos maquiado a infidelidade com boas justificativas para nós, mas que não são boas para Deus? Quando nós, irmãos, não somos fiéis ao Senhor, que nos manda fazer o que precisamos fazer, nós demonstramos uma total falta de compreensão dessa graça, essa graça que nos salvou. Porque, de maneira muito definitiva e muito clara, aqueles que reconhecem que foram salvos do inferno, aqueles que reconhecem que esse maior bem, esse maior presente, essa maior dádiva foi nos concedida, foi lhe dada, sem nenhum mérito, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, aqueles que reconhecem isso, eles entregarão este evangelho, eles falarão deste evangelho sem receio, porque não pagaram por isso, não se esforçaram por isso, foi um presente, foi uma dádiva. Eles só têm que apresentar aos outros, dar aos outros. É um constrangimento muito grande, deve ser, para aquele que se reconhece como agraciado, simplesmente fazer o que quer, simplesmente escolher quando fará ou não fará, quando será fiel ou não será fiel, quando vai obedecer ou não obedecer. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Nenhum de nós estava lá. A graça que foi dada antes dos tempos eternos, nenhum de nós estava lá, opinando, palpitando com Deus, sobre quando Ele nos chamaria, quando nos salvaria, mas Ele assim o quis. Paulo, então, faz Timóteo aqui refletir sobre esse momento em que o destino de sua alma foi definido, e ele nem sequer pode fazer nada, nem sequer dar uma sugestão. Senhor, me salva quando eu tiver uns 30 anos, Senhor. Me salva quando eu tiver feito tal e tal coisa. Não existe isso. Deus o salvou e o elegeu quando Ele quis e o chamou quando Ele quis também. Essa graça, Ele continua manifestada em Cristo Jesus, a graça que nós podemos ver em Jesus Cristo, contemplar em Jesus Cristo. Essa é a resposta que podemos dar àqueles que, por exemplo, estão aí, olham para o mundo e só veem sofrimento. E onde está Deus? Onde está o Criador? Onde está um Deus de amor? Se só há sofrimento, só há dificuldade, mortes, depressão, tantas aflições, onde está esse Deus? Onde está o amor desse Deus? O amor desse Deus está na cruz. É lá que o amor de Deus está. Basta que nós sejamos capazes de direcionar os olhos das pessoas para a cruz de Cristo. Este mundo, meu amigo, meu colega, minha amiga, este mundo ele jaz no maligno, ele será destruído. 1 João ele vai dizer, olha, esse mundo vai passar, bem como as concupiscências desse mundo, isso será destruído, será refeito. Por isso nós não devemos colocar esperanças neste mundo, mas há algo feito no passado, há uma declaração de amor, um ato de amor que não diminuiu com o tempo, que não foi afetado pelas tragédias, que não foi diminuído, que não foi embaçado pelas guerras, pelos genocídios, pelas mortes, pelo sofrimento, porque foi um amor demonstrado de maneira plena e que jamais pode ser diminuído por ninguém. Um amor por nós, para salvar a nossa alma, salvar-nos do inferno, salvar-nos da ira do próprio Deus. É lá que nós podemos encontrar a graça do nosso Deus. E então, ele diz, terminando, que esse Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Trouxe à luz, né? As mulheres sabem, né? Os homens também, dar à luz, fazer nascer no mundo de morte, de pecado, fazer nascer o que nesse mundo? Vida e imortalidade, vida eterna. Vida eterna. Conhecimento de Deus neste mundo já que nós temos, um relacionamento com o Senhor, mas também uma vida que perdurará para todo sempre, uma imortalidade também do nosso ser. Nós temos isso garantido. O futuro está garantido por causa de Jesus Cristo. Nós cremos que a morte, embora as pessoas ainda morram, mas ela já foi destruída, está aniquilada, está completamente inutilizada, porque a morte, o que ela mais pode fazer de pior, se é que isso é pior, na verdade é algo bom, né? É te aproximar de Cristo. É o máximo que ela pode fazer, é daqui eliminar a sua vida e você então encontrar-se com Jesus. Então o pior, que para alguns isso é algo terrível, né? A morte, para nós é na verdade uma coisa maravilhosa, porque é no mesmo instante estar na presença de Cristo. Por isso ela perdeu seus efeitos, por isso que essa morte não vai aterrorizar Timóteo, nem deveria aterrorizar a nós, nos amedrontar, nos fazer recuar, nos fazer ser tímidos, nos fazermos reclusos apenas entre nós. A morte não pode fazer isso com o crente.
de maneira alguma. Tudo isso, irmãos, que nós vemos aqui é a exposição do Evangelho, a exposição do Evangelho da graça de Deus. Quantas coisas você tem aqui? Nós temos aqui salvação, chamada a uma vida santa, aparição da graça de Deus, destruição da morte, promessa de imortalidade, vida eterna. Tudo isso faz parte da sua fé. Amém? Você crê nisso tudo? Quando você pensa no Evangelho, pensa que está aqui hoje à noite como um crente, assistindo esse culto, adorando a Deus, ouvindo essa pregação, você reconhece os vários privilégios que você possui? Será que todas as vezes que então você está, hoje é o dia de culto ao Senhor, eu vou à casa de Deus neste domingo e eu reconheço, Senhor, que é um grande privilégio estar indo até ali. Não estou indo a um clube, não estou indo a uma reunião de pessoas quaisquer, estou indo adorar ao Senhor e só posso ir te adorar. O meu único interesse de te adorar é porque o Senhor um dia me salvou, me fez ter interesse por ti, me fez querer te amar, querer te adorar, me fez também amar pessoas, querer estar perto de pessoas que eu sequer conhecia, sequer me importava com elas. Agora eu as amo, agora eu quero servir essas pessoas, agora eu quero crescer com essas pessoas, quero te adorar com essas pessoas. Tudo isso, Senhor, eu faço porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me chamou para uma vida santa. O Senhor abriu os meus olhos. Aí, pare para pensar na quantidade de privilégios que você possui só por estar aqui, sentado nesse instante. Tudo isso faz parte, deve fazer parte da nossa fé, da nossa compreensão do Evangelho. Então, assim como Timóteo deve ser motivado por isso, você também não deve buscar outra motivação, mas somente essa, para ser fiel ao Senhor. O Evangelho é suficiente para você ou é preciso uma motivação maior? Será que os líderes, pastor ou outra pessoa, tem que implorar a você para pregar o Evangelho? Será que alguém precisa implorar, precisa dar a você motivações maiores, recompensas para que você obedeça ao Senhor? Ou o Evangelho é o bastante para você? Qual motivação você precisa? Na visão de Paulo, isso era o suficiente para Timóteo e também deve ser para nós. O mesmo Deus, então, que exige fidelidade, é o mesmo que torna isso possível. Somos responsáveis pelo que recebemos. À medida que nós caminhamos em direção a essa obediência, nós sofreremos segundo o poder de Deus. E temos uma grande motivação, é o próprio Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, a nós sermos fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus, pregando e vivendo por meio dele. Amém?